Olá pessoal, eu sou o professor Grins e hoje estamos postando a terceira aula de pré-cálculo. Nesta aula nós iremos apresentar um assunto que é indispensável para quem vai fazer a cadeira de cálculo. O assunto em questão é fatoração. Nós vamos ver o que é e também para que serve. Então, inicialmente, vamos ver o que é fatoração. É a representação de um número ou expressão como um produto de fatores. Para começar, vamos pegar um exemplo simples, um exemplo numérico, tenho 12 aqui, e eu quero escrever de forma fatorada. Então a gente começa pegando 12, dividindo pelo primeiro primo, que é o 2, dá 6. Vou dar exemplos mais complicados, pessoal. Esse aqui é só para começar. 2 dá 3, divide por 3 e 1. Então, quer dizer que o 12 pode ser escrito como 2 elevado ao quadrado, pelo fato de ter 2, número 2, vezes tem 1, 3, então 3. Aí está. Então, escrevendo o número 12 de forma fatorada, é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado, que multiplica o 3. E o 30? Bom, o 30 também podemos fazer a mesma coisa. 30, começando por 2, dá 15. O próximo, 2 não dá mais, então o próximo é 3, dá 5. E finalmente 5, 1. Aí está. Nenhum repete. Então, 2 que multiplica 3, que multiplica 5. Escrevendo de forma fatorada, é 2 que multiplica 3, que multiplica 5. Aí está. Escrevi o 30 e o 12 de forma fatorada. Mas se eu quiser dividir o 12 pelo 30, e agora nós vamos ver qual é o objetivo da fatoração. Eu posso pegar o 12 que eu coloquei aqui, 2 ao quadrado, vezes 3, embaixo 2 que multiplica 3, que multiplica 5. Posso cortar o 3 com 3, e este aqui, 2 ao quadrado, nós já vimos que 2 elevado ao quadrado sobre 2, bases iguais, conserva a base, subtrai os expoentes, vimos isso na aula anterior, 2 elevado a 2 menos 1, e a resposta é 2. Então, este com estes dá 2. Então, o resultado final vai ser, em cima ficou apenas o 2, porque o 3 morreu. Embaixo, o 2 foi simplificado com este, o 3 foi simplificado com este, sobrou 5. Fizemos uma simplificação e esse é o objetivo principal da fatoração, mas não de números, e sim de expressões literais. É o que nós vamos ver. E aqui tem um exemplo de algumas expressões que nós vamos aprender a fatorar. Fatorar esta aqui, ou esta aqui, ou essa aqui, que parece que não tem como fatorar, mas tem, ou esta aqui. Então agora nós vamos aprender a fatorar não números, e sim expressões literais. E posteriormente faremos simplificações. É isso que a fatoração nos oferece, a possibilidade de fazer simplificações. Pois lá no cálculo, na disciplina de limites, seguidamente nós vamos encontrar situações como essa. E aí é que a fatoração se faz necessário. Ou então, isso aqui também pode acontecer lá. E o cálculo usa muito da fatoração para nos auxiliar nisso aqui, na solução desses problemas. Infinito elevado a zero, 1 elevado a infinito, tudo isso são indeterminações que a fatoração nos auxilia. Ou zero que multiplica infinito. Zero é um nulo, né? Um número nulo, e infinito não tem fim. Então, qual é o resultado? Usando os limites, auxiliado com a fatoração, a gente levanta isso. É claro que também tem a derivada lá, que ajuda muito, não só a fatoração. Então vamos agora ver os tipos de fatoração que temos obrigação de saber. Primeiro caso, fator comum. Nós temos que fatorar isso aqui identificando alguma coisa que é comum. Então, como o exemplo é simples, vamos fazer rapidinho. Eu tenho 2x, perfeito. E o que é que tem de comum nos dois? Tem uma coisa em comum, porque o 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2. É 4. Y.
E agora eu estou enxergando que tem o 2 e essa parcela também tem o 2. Então é algo de comum. O que a gente pode fazer? A gente pode dividir por 2 para tirar esse 2 para fora, porque ele é comum. Vamos dividir tudo por 2. 2 que multiplica 2y sobre 2. Mas se eu dividir uma coisa por 2, eu tenho que multiplicar para não alterar o que eu tenho. Se eu divido e multiplico ao mesmo tempo, eu não altero o que eu tenho. Mas então, esse 2 fica do lado de fora, esperando. Este eu corto. 2x apenas. E 2 com 2 mais 2y apenas. Aí, fiz a fatoração. Número 2 é o fator comum. Tirei para fora. Vamos fazer mais um exemplo de fator comum, que este é muito importante. E aqui está o próximo exemplo. O fator comum dá dando para ver que é o x. Para enxergar melhor, eu vou colocar x que multiplica x aqui, ao invés de x ao quadrado. Menos 3x. Perfeito. Agora dá para ver que tem um x e também tem um x aqui. Então, o que eu faço? Divide por x e divide por x. Mas eu tenho que multiplicar por esse x para não alterar o que eu tenho. A mesma coisa que nós fizemos anteriormente. E aí eu posso cortar um x com x, x com x. Vai dar o x de fora, que multiplica este x aqui, menos este aqui ficou só o 3. Aí está. Coloquei em evidência, fatorei, botei os fatores em forma de produto, tirando para fora apenas o que tem de comum. Bom, aqui temos um exemplo, uma divisão. Então eu vou fazer o seguinte, vou passar um pouquinho mais rápido, porque estamos ficando profissional. A coisa que é comum é o x, dá para ver, então tiro o x para fora. E agora, botando um pouquinho de profissionalismo, se eu tirei um x para fora, o x2 fica apenas x, pelo fato de um for para fora. Já este aqui sai para fora, fica nada de x aqui, então fica menos 7. Tudo isso dividido por x apenas. Feito isso, eu posso agora simplificar esse x com esse x. Aí está a simplificação. Só foi possível por causa da fatoração. E x menos 7 é o resultado. Então, a fatoração é feita para nos possibilitar a oportunidade de simplificar as coisas. Vamos agora passar para a fatoração por agrupamento. E aqui está, temos 4 termos e eu estou vendo que não tem nada que é comum entre todos eles. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer parcialmente, aqui tem um x e aqui tem um x, então eu vou colocar o x em evidência. Então vamos lá, x, vamos fazer parcialmente, depois eu vejo alguma coisa de comum desses dois aqui também. Então fica o m, por quê? Porque a gente já viu que o x passou para fora, matéria vista anteriormente, e aqui fica 3n e o x também passou para fora, por isso eu não escrevo nada. Já neste outro caso aqui, é o y que é comum. Então, y para fora, m sem y aqui, mais 3n. Aí está. Só que eu estou vendo que agora eu tenho duas parcelas, onde elas têm alguma coisa em comum também. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar em evidência o m mais 3n. Então, vamos lá. Porque é comum nos dois. m mais 3n. Então, eu tiro daqui, sobra apenas o x. Tirei daqui também o m mais 3n para fora, sobrou apenas o y. Aí está. Fatoração por agrupamento. Então, a gente faz parcialmente e depois aparece alguma coisa em comum entre os dois, a gente bota essa coisa em evidência também. Bom, para reforçar, temos mais um exemplo que envolve fatoração por agrupamento. E embaixo só fator comum, apenas e simplesmente. Então aqui em cima, novamente, eu não tenho nada que é comum a todos eles, então eu vou colocar em evidência, em cima, o y, que é comum aqui às duas parcelas. Então vou colocar y para fora. Se eu tirar o y para fora, sobra apenas o x. E se eu tirar o y para fora, sobra apenas o 3. Perfeito.
A outra parte, o que é comum é o 5. Não se esqueçam que 15 é o mesmo que 5 vezes 3. Então, isso aqui é 5 vezes 3. Então, o 5 é comum aqui e aqui também. Então, tirando o 5 para fora, dá mais 5, que multiplica o x apenas. Mas, supondo que eu tirei o 5 para fora, ficou só o 3, porque o 15 foi fatorado aqui para a gente poder enxergar isso. Então, 5 saindo para fora, sobrou 3. Já aí embaixo, a única coisa que é comum é o x. Novamente, tiro o x para fora. Tirando um x aqui, x ao quadrado, fica apenas x, porque um dos x está aqui fora. E este aqui, tirando o x, fica nada de x, só o 3. Ok. E agora aquele negócio, né? Em cima tem alguma coisa que é comum, ainda não está totalmente fatorado. O que é comum é o x mais 3. Então, vamos colocar em evidência o x mais o 3, que multiplica, tirou para fora, sobrou o y, e também tirando o x mais 3 para fora, sobrou o 5. Então, y mais 5 é o que ficou aqui dentro. Já embaixo é x que multiplica x mais 3. E podemos simplificar este x mais 3 com esse x mais 3, graças à fatoração, nós conseguimos enxergar isso, fica y mais 5 em cima e x embaixo. Aí está o resultado simplificado. Próximo exemplo que não pode faltar, é muito cobrado nas cadeiras de cálculo, é a diferença entre dois quadrados. Quadrado primeiro menos quadrado segundo. É primeiro menos o segundo, mais o primeiro mais o segundo. Isso aqui é muito fácil de comprovar. Se eu pegar o A menos B, que é isso aqui, e fazer A mais B, isso é bom vocês fazerem, porque ajuda a aceitar a ideia. Se eu fizer a distributiva A vezes A, vai dar A ao quadrado. A vezes B mais AB. E agora faz menos B vezes A menos AB. E menos B vezes mais B, menos com mais dá menos B ao quadrado. Posso cortar este com este e aí realmente o que sobrou é A ao quadrado menos B ao quadrado. Estou comprovando que isso aqui realmente foi tirado daqui, tá? Mas o que nós temos que fazer é memorizar isso aqui e saber aplicar. É isso que vai ser cobrado de nós. Vamos fazer um exemplinho rápido para a gente memorizar, que esse é fácil. E aqui está o exemplo, x ao quadrado menos 9, que eu me dou o direito de escrever x ao quadrado menos 3 ao quadrado, que é o mesmo 9. Por que eu fiz isso? Porque a ao quadrado menos b ao quadrado é a mesma coisa que a menos b, que multiplica a mais b. Então, tendo isso em mente, a parte de cima, que eu estou fazendo apenas a parte de cima, a de baixo eu nem comecei ainda, o que vai dar aqui? Quem é o A? O A é o x. Então, x. Quem é o B? O B é o 3. Menos 3. E depois faz x mais 3. Ok. Fatorei a parte de cima usando essa propriedade. Muito fácil. Aqui embaixo eu tenho que colocar em evidência que o fator comum é x. Então, já vimos anteriormente que se eu tirar o x para fora, x ao quadrado vira x. E esse x saindo para fora sobra só menos 3. Então, fica x que multiplica x menos 3. Aí está. Agora, como está tudo fatorado, dá para ver que isso pode ser simplificado com isso, graças à fatoração. Então, aqui no caso, fica x mais 3 dividido por x. Aí está o resultado final, então. Mas é claro que esse exemplo aqui foi muito fácil, muito óbvio. Vamos fazer um exemplo mais de acordo com o que cai lá no cálculo. Tá? Claro que cai isso aqui, mas tem coisas melhores para a gente ver. E aí está, nós temos que simplificar usando os nossos conhecimentos de fatoração. Esse aqui pode ser imaginado como a diferença entre dois quadrados, aquilo que a gente viu
agora há pouco. Só que aí você vai me questionar o seguinte, mas não tem uma coisa ao quadrado aqui. Eu até posso imaginar o 3 ao quadrado, que é o 9, mas aqui não tem nada ao quadrado. Então vamos destacar esse pedacinho aqui, fazer separado e depois trazer o resultado para cá. É isso aqui que a gente tem que começar a ver. Tem que imaginar coisas que não estão tão evidentes assim. E aqui está, já destaquei, né? Para mim fazer aparecer uma coisa ao quadrado aqui, que é o que eu preciso, eu posso imaginar que raiz de x está aqui. Então, se eu substituir por raiz de x ao quadrado, eu tenho o mesmo x, só que escrito de um jeito onde eu enxergo alguma coisa ao quadrado. E menos o 9 é o 3 elevado ao quadrado. Aí está, então, a gente deu uma modelada aqui na coisa para se enquadrar dentro desse contexto aqui. Então, agora o nosso A é raiz de x menos 3, que é o B, e raiz de x mais 3. Tá ok. Vamos levar lá para o nosso quociente ou nossa divisão. Então, a parte de cima já está. Bastou colocar raiz e anular a raiz ao quadrado e nós produzimos o A. E o B, claro, é o 3 ao quadrado. Mas aqui embaixo, o que nós poderíamos fazer? Porque eu não estou vendo nada de comum aqui. Vamos então destacar isso aqui, fazer separado para depois trazer o resultado para cá. Bom, aqui estamos. Novamente, vou usar um artifício. Esse x pode ser escrito como raiz de x, que multiplica a raiz de x. Eu continuo tendo x, mas consegui fazer aparecer alguma coisa que é comum. 3 raiz de x. O que é comum? É a raiz de x. Então, fica a raiz de x aqui fora. Tirei um para fora, sobra só a raiz de x. E este aqui eu tirei para fora, sobra só o menos 3. Ok, então vamos levar isso aqui lá para a nossa divisão. Bom, então aqui está o resultado. Agora podemos cortar raiz de x menos 3 com raiz de x menos 3. Graças à fatoração, nós conseguimos identificar alguma coisa de comum. Então aí está o objetivo da fatoração. Copiando o que sobrou, em cima fica a raiz de 3, raiz de x mais 3, e embaixo fica a raiz de x. O próximo que nós temos que saber é o trinômio quadrado perfeito. E aqui está. A mais b ao quadrado é a ao quadrado mais 2 vezes o a vezes o b mais o b ao quadrado. Ou, mais normalmente, esse é o primeiro e esse é o segundo. Então, repitam comigo. O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Nós também podemos comprovar isso facilmente, fazendo o produto dele por ele mesmo, uma vez que está ao quadrado, aplicando o distributivo. Então, como é que fica? E aqui está. Desdobrei, a mais b ao quadrado é o mesmo que a mais b vezes a mais b. E aí eu vou aplicar a distributiva e vou chegar nisso aqui também. Então, é bom a gente fazer essas coisas e aumenta a confiança. A vezes a ao quadrado, distributiva. Depois, a vezes b é, mais ab. Tem mais aqui. Continuando, b vezes a, posso escrever que é também ab. E, finalmente, b vezes b mais b elevado ao quadrado. O que eu posso escrever, então? O a ao quadrado. Este aqui, AB e este aqui, AB, são iguais, são similares, então fica 2 vezes AB. Ó, tá fechando. E o último, B ao quadrado. Comprovado. Isso porque é mais, porque se for menos, esse sinalzinho aqui vai ser de menos. E aí está o que eu quis dizer. Se for menos aqui, vocês podem fazer novamente, separar e fazer o produto. Vai dar menos aqui. Se for mais aqui, vai dar mais aqui. Então, a gente pode sintetizar tudo em uma só fórmula. E aqui está o que eu estava dizendo. Se for mais aqui, aqui vai ser mais. Se for menos aqui, aqui vai ser menos. 2 fórmulas pelo preço de uma. Então, vamos fatorar isso aqui. Como se aplica agora? Conhecemos o padrão que eu já coloquei aqui embaixo.
Então, isso aqui a gente já viu, né? E aqui é mais, então é mais. Então, eu posso olhar e dizer que o x, o nosso a aqui, ó, é o x. Então, fica x ao quadrado. Só estou copiando, exatamente. 2 vezes o x, que é o primeiro, mais 2 vezes o primeiro. O primeiro é o x. Vezes o segundo, poxa, quem é o segundo? Eu não tenho, mas eu sei que esse produto tem que dar 6. Logo, eu tenho que colocar um 3 aqui. Eu não posso alterar o que eu tenho. 2 vezes 3 é 6. Então, continua sendo 6x. Ah, então foi isso. Eu notei que eu tenho que botar um 3 aqui para multiplicar com 2 e dar o que tem lá em cima. Só que agora eu já sei quem é o segundo. Sabendo que este aqui é o primeiro e este aqui é o segundo. Então, botei 3 ao quadrado aqui para fechar o b ao quadrado. E aí, tendo quem é o primeiro e o segundo, eu ponho o a, que é o x, e o b, que é o 3, ao quadrado. Aí está, eu faço comparações. O segredinho é enxergar qual é o número que eu tenho que colocar aqui para completar o 6. E aí nós temos o segundo. E tendo o segundo, o primeiro eu já tinha, fica fácil ali. Então vamos passar para um exercício mais realista. Esse aqui foi fácil e muito padronizado. Vamos ver alguma coisa mais evoluída que isso. Vamos fatorar isso aqui então. Primeiro eu posso usar fator comum. Fator comum é muito fácil. É tirar o que é comum para fora, mas eu vou querer fazer com um trinômio quadrado perfeito. Mas vamos fazer então fator comum para praticar. X que multiplica x menos 4. Bom, fatorei. Mas eu quero usar o trinômio quadrado perfeito, porque isso é muito cobrado lá no cálculo. Então, como é que eu vou fazer uma coisa menos 4x? Se não tem um termo aqui independente. Vamos colocar a fórmula aqui embaixo e fazer comparações. E aqui está então, já botei a fórmulazinha. Então, o x ao quadrado, perfeito, nada de errado. Menos 2 vezes o primeiro, que é o x. E aí, quem é o segundo? Bom, o segundo tem que ser alguma coisa que multiplicado com 2 dê 4. Então, o segundo só pode ser 2 também. Bom, agora eu já sei que é 2 ao quadrado. Só que eu acabei de acrescentar algo que não tinha aqui. Eu não posso ficar acrescentando coisas. Então, o que que eu faço? Se eu acrescentei 2 ao quadrado, eu tenho que subtrair 2 ao quadrado. Acrescenta e subtrai, não altera o que tem. Mas é claro que eu não vou fazer a subtração. Eu vou deixar esse aqui, porque eu preciso dele justamente para escrever nesse formato aqui. Então vai ficar o A, que é o X, menos, dessa vez é menos, o B é o 2 ao quadrado. E este aqui fora continua, menos 4. Ok, isso é muito normal lá no cálculo, fazer esse tipo de coisa porque a gente precisa chegar num padrão. Então lá vocês vão entender melhor por que disso, mas já vou avisando, é normal fazer esse tipo de coisa. Acrescentar e subtrair e deixar a coisa de fora. Tá? Então vamos passar para outra questão. Bom, a questão é simplifique a expressão. Eu já estou vendo que em cima tem alguma coisa que é comum a todos, então já podemos começar por aí. E estou vendo que embaixo também tem o x que é comum a todos. Então, colocando em evidência em cima o x, primeiramente, tira o x daqui, sobra x2. Tira um x daqui, sobra só x. E tira um x daqui, sobra o 25. Subtrair um x de todos. E a parte de baixo a mesma coisa. E aqui está, tira um x, então, o x3 vira x2. X elevado ao quadrado, menos, tira um x daqui, 25. Podemos simplificar x com x, uma vez que aqui tem um produto e aqui tem outro produto. Então, já cortamos um x. O que sobrou, então? E aí está, então, passei a limpo já, sem o x da frente. Então, agora temos que resolver isso aqui. Este aqui é trinômio quadrado perfeito pelo jeito.
Sei disso porque está parecido com isso aqui. Vamos fazer a comparação para ver. X ao quadrado é o primeiro. Depois, 2 vezes o primeiro, que é o x, vezes o segundo para dar 10. Tem que dar 10, então o segundo só pode ser 5. Mais 5 elevado ao quadrado, que é esse aqui. Fechou o 25. Então deu certinho. Logo, o primeiro que é x, mais o segundo que é 5 elevado ao quadrado. E acabei de fatorar a parte de cima. E a de baixo? O que nós podemos fazer? Tem outro padrão que a gente pode comparar. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, que vai ser a menos b, que multiplica a mais b. Então, x elevado ao quadrado menos 5 elevado ao quadrado, que é o que está aqui. Escrevi o 25 como 5 ao quadrado. Então, vai dar x menos 5 e x mais 5. Acabei de fatorar a parte de baixo. E agora é só comparar. X mais 5 elevado ao quadrado na parte de cima. Já a parte de baixo é isso aqui. Então, x menos 5 que multiplica x mais 5. E temos alguma coisa de comum aqui. O que a gente faz? Conserva a base e subtrai os expoentes, 2 menos 1, como vimos no vídeo 1, no vídeo anterior. Embaixo, uma vez que essa base aqui, que é 1, passou para cima, né? Embaixo ficou x menos 5. Logo, x mais 5 dividido por x menos 5. E aí está o resultado simplificado, então. Vamos conhecer agora outro método. E aí está, nós vamos fatorar um polinômio do segundo grau. Essa é a fatoração que eu considero mais poderosa das que a gente viu até agora. Algumas fatorações que a gente já viu pode ser feito desta forma também. Então, inicialmente, para botar em forma de produtos aqui, eu vou ter que achar as raízes. E aí eu vou lá, usando Bhaskara, o A é 2, o B é 7 e o C é 3. Por que disso? Porque eu estou comparando com uma equação do segundo grau A, B e C. Só isso. Fórmula de Bhaskara agora. E aí está a formulazinha. Substituindo o B, que é 7, menos 7, tem o menos da fórmula, mais ou menos raiz de 7 elevado ao quadrado, que é o nosso B, menos 4, que multiplica o A, que é 2, que multiplica o C, que é 3. Tudo isso dividido por 2 vezes 2. Então, continuando, menos 7, mais ou menos raiz de quanto? Aqui 7 ao quadrado é 49. Menos, e aqui 4, 8, 24. Menos 24. Fazendo as multiplicações sobre 4. Prosseguindo, temos que achar as raízes. Menos 7, mais ou menos, subtraindo da 25, que raiz dá 5. Já coloquei a raiz direto. Sobre 4. E aí? Menos 7 mais 5 sobre 4 é uma das raízes. E a outra é menos 7 menos 5 sobre 4. O que dá isso? Já simplifiquei aqui, já coloquei alguns passos à frente. Menos 2 sobre 4 eu posso dividir por 2 em cima, dá menos 1, e por 2 embaixo também, dá 2. Então eu simplifiquei dividindo em cima e embaixo por um mesmo número. 12 dividido por 4 é menos 3. Achei as raízes então. Uma vez que eu achei as raízes, o que eu faço? Passa esse 2 para o outro lado, fica 2x. Vamos deixar tudo igual a 0, igual a menos 1. Este menos 1 pula para cá, fica 2x mais 1 igual a 0. Já o outro lado passa para cá, é mais rápido, x mais 3 igual a 0. O que eu tenho que fazer agora, que eu igualei tudo a 0, é multiplicar uma pela outra. Então, se eu multiplicar 2x
mais 1 vezes x mais 3. Isso que eu fiz é a fatoração desta expressão aqui. 2x² mais 7x mais 3. Até vou copiar aqui então, ó. 2x² mais 7x mais 3. Pronto. Acabei de escrever isso aqui, esse polinômio, na sua forma fatorada. Se eu multiplicar por distributiva, eu volto a ter isso aqui. Vamos então agora ver os exercícios sugestivos com resposta que eu vou deixar para vocês. E aí está então, fatore. A letra A é só fator comum. Já vou dando a dica aqui para vocês. A letra B é fator comum e uso de Bhaskara, equação de segundo grau. E aqui agrupamento, a letra C. E letra D vocês podem fazer tanto pela técnica de trinômio quadrado perfeito, quanto pelo polinômio de segundo grau usando Bhaskara. As respostas vão estar disponíveis na descrição. E aqui então simplifique. Aqui em cima vocês usam a diferença dos quadrados, que a gente já viu. Aqui é fator comum embaixo. E aqui vocês tomam cuidado na letra C, que a ordem está trocada. Tem que se dar conta disso. E aqui novamente simplifique, um pouco mais trabalhoso. Tem a letra A, a letra B, a letra C, mas também deixo para vocês a letra D aqui, que não coube, eu estou colocando agora. Lembrando que as respostas estão disponíveis na descrição. Então, com isso, eu desejo a vocês bons estudos e que aproveitem e consigam fazer os exercícios. Caso tenham gostado do vídeo, não se esqueça de dar o like e ajude a divulgar esse vídeo entre seus colegas. Desde já eu agradeço e aguardo vocês no próximo vídeo.